Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e quando ele veio a cair nas mãos de salteadores. Deixa eu mostrar para você um pouquinho desse elemento aí na arqueologia. Coloca na tela, por favor. Essas ruínas que você está vendo aí, elas estão exatamente ao lado do caminho que desce de Jerusalém para Jericó. Uma boa parte desse caminho hoje está embaixo do asfalto, mas o caminho romano da época de Jesus era mais ou menos esse aí. Você está vendo essa estrada? Olha, aquela construção que eu mostrei está lá em cima, olha. Essa estrada, ela é chamada hoje de Ma'ale Adumim, que seria a subida vermelha. E se vocês olharem ali na esquina onde o carro está passando, tem um carro passando bem na esquina ali, eu não sei se o mouse pega aqui, olha. Para eles, pega o mouse aí em casa. Tá vendo o carro aqui, olha? Tá vendo que tem uma cor avermelhada? Por isso que desde a época da Bíblia, no livro de Josué, essa subida é chamada de Ma'ale Adumim, que fica a subida avermelhada. É o mesmo nome da época de Josué, da época bíblica. E hoje você tem uma estrada aqui e ela em grande parte está passando por onde passava a estrada romana. E aqui seria uma fortaleza e mais à frente nós temos uma outra fortaleza da época do rei Herodes. Aqui eu tenho uma foto do Google Maps, onde você tem de Jerusalém para Jericó e você vê que é uma estrada praticamente reta. Aqui ainda tem restos da estrada romana, um pouco do que sobrou dela. Bom, volta para mim. Se você percebeu bem esse mapa que eu mostrei para vocês, o que nos chama a atenção é que a estrada é reta. E aí eu já começo a levantar as peças do quebra-cabeças. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Olha o que a Bíblia diz. Que o homem caiu nas mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, tiraram-lhe a roupa, deixaram com muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote descia por aquele mesmo caminho. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Ele era um religioso, deveria fazer o bem. É porque o sacerdote estava preso demais no legalismo da sua religião. Vou falar algo que vai surpreender vocês. O sacerdote não ajudou aquele homem porque o sacerdote era fiel à lei de Deus. Espera aí, Rodrigo, agora você deu um nó. Será que eu ouvi direito? Deixa eu colocar o celular mais perto do ouvido aqui. Então vou repetir. O sacerdote não ajudou aquele homem porque ele era fiel e leal à lei de Deus. Como assim? Eu vou explicar. De acordo com as leis cerimoniais do sacerdócio de Jerusalém, do sacerdócio do templo, desde a época de Moisés, um sacerdote tinha que estar puro para oficiar no templo. Ele estava vindo do templo. E se ele se contaminasse, ele não poderia oficiar no templo. E entre as regras, os itens de contaminação, no topo da lista, estava o contato com cadáveres e com sangue, especialmente sangue humano. Ele podia ter o sangue do animal que ele sacrificava, mas não o sangue humano. Ele tinha que estar purificado. Por exemplo, se a mulher dele estava no período da menstruação, ele não podia nem tocar na esposa dele, ela tinha que ser separada da casa. Então havia uma série de questões. Então, quando ele estava descendo, ao ver aquele homem no caminho machucado, certamente aquele homem estava ensanguentado. Se o sacerdote tocasse nele para ver se ele estava vivo ou morto, o sacerdote podia se contaminar com o sangue do homem ou com um cadáver, caso o homem estivesse morto. Além disso, o fato daqueles ladrões tirarem a roupa do indivíduo, o sacerdote não sabia se ele era um pagão ou se ele era um judeu. Então, por isso que a Bíblia fala que o sacerdote, vendo, passou de largo. É interessante que, se a filosofia dos ladrões é o que é seu é meu, por isso eu vou roubar, a filosofia do sacerdote era o que é meu, por isso eu vou guardar. Então, isso para mim coloca um murro na boca do estômago de muito chauvinismo religioso e pietista que nós temos hoje. Repito, não estou aqui para passar pano para as mazelas de políticos, de empresários, de pessoas corruptas que ganham milhões e milhões de dinheiro a troco do sofrimento humano. Não. Esses vão se ver com Deus. O ponto que eu estou querendo analisar aqui é o seguinte: você ficar xingando o governo, você ficar xingando os corruptos e não fazer o bem, você está igual o sacerdote da parábola. O corrupto, aquele que fica roubando da Previdência, que sai nos boletins, aquele corrupto,
que está usando as verbas públicas, ele é como o ladrão da história. Ele rouba do pobre porque ele acha assim, o que é seu é meu, por isso eu vou roubar. Mas você, enquanto cidadão indignado, que se limita apenas a xingar quem está em cima, nas redes sociais ou no almoço de família, cuidado para não estar como sacerdote. Se o outro rouba porque o que é seu é dele, você também rouba, achando que o que é seu, por isso você não pode repartir. Vou repetir. A filosofia dos ladrões, o que é seu é meu, por isso eu vou tomar. A filosofia do sacerdote, o que é meu, por isso eu vou guardar. E ambos são um demérito diante de Deus. Tanto o ladrão como o sacerdote. Um porque agiu com maldade, o outro porque não fez o bem que deveria ter sido feito. Percebeu? E tudo em nome de Deus, né? Eu não vou me contaminar, eu não vou contaminar o meu sacerdócio. Cuidado por fazer o mal em nome do bem. Aí a Bíblia continua dizendo, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. O levita não tinha os problemas do sacerdote. Ele não tinha todo aquele rigor que o sacerdote teria. Ele era levita, ele não estava oficiando como um sacerdote. Por que o levita não ajudou? Eu vou colocar de novo um mapa da estrada e você vai entender a resposta. Olha aqui, coloca na tela, por favor. Pode colocar na tela. Esse mapa que vai aparecer para vocês aí agora é também uma foto feita de drone do mesmo caminho de Maale Adumim que eu falei com vocês. É o mesmo. Aí você tem o Wad Kilt, está escrito lá. O Wad Kilt é o vale onde provavelmente é chamado na Bíblia de Vale da Sombra da Morte. Aí você tem aqui, ó, Maale Adumim, na estrada. Aqui tem o Palácio de Herodes, que eu falei com vocês, a fortaleza. E aqui embaixo, onde está escrito Palácio de Herodes, embaixo você tem Jerusalém. Do lado esquerdo seria Samaria. Do lado direito, a Judéia. E lá ao fundo, depois de Wad Kilt, ficaria Jericó. Você percebe que a estrada é praticamente reta. É um retão. A partir disso, pode voltar para mim? A ideia que eu tenho é que aquele levita não ajudou, sabe por quê? Se ele vinha logo atrás do sacerdote, ele viu lá na frente o que o sacerdote não fez. Aí ele caiu num outro engodo. Se o líder não faz, por que eu sou obrigado a fazer? Que, de novo, é outro tipo de conversa fiada que muitos cidadãos têm. Quem tem que cuidar do asfalto é o governo. Quem tem que cuidar do recolhimento de lixo é o governo. Se o governo não faz, eu não sou obrigado a fazer. Aí ele pega a latinha de refrigerante, de cerveja, de qualquer coisa e joga na praia, joga em qualquer lugar, porque quem é obrigado a limpar é o governo. Pode ser. Quem é obrigado realmente a limpar é a empresa que o governo contratou. Mas quem é obrigado a não sujar é você. Quem é obrigado a cuidar das estradas é o governo. Mas quem é obrigado a não deitar lixo nela é você. Então, repito, cuidado em não ficar apenas fazendo denúncia dos pecados alheios quando você não faz nada dentro da sua esfera para resolver o problema. Uma vez eu li alguém escrevendo assim, já estou farto de pessoas que não constroem nada e vivem querendo fazer uma crítica construtiva. Ele não constrói nada, nunca fez nada, mas ele sempre tem uma crítica construtiva a ser feita. Olha outra coisa que me chama a atenção. Na Bíblia diz assim, por casualidade, um sacerdote, descendo por aquele mesmo caminho, passou de largo. Um levita, descendo por aquele lugar. Por que essa diferença? No texto grego, dá a entender que o sacerdote, quando viu o homem caído, passou bem de largo, assim, para não chegar nem perto. O levita não. O levita chegou perto. E é esse outro tipo de hipocrisia, aquele que quase faz o bem, mas não faz. Quase faz o bem, mas não faz. Aí vem o samaritano, que seguia o seu caminho. O samaritano fez o que deveria ser feito. O samaritano era odiado pelos judeus. No Talmud diz que o judeu que come um pão dado por um samaritano é semelhante àquele que come carne de porco. E quem conhece o judaísmo sabe que judeu não come carne de porco. E é abominação para o judaísmo. Mas o samaritano ajudou aquele homem, tirou aquele homem da estrada, e o samaritano representa Jesus. O samaritano representa Jesus.
E aquele homem caído na beira da estrada, de certa forma, representa um pouco cada um de nós. Você que está me assistindo aí agora, que também está caído na estrada da sua vida, com uma depressão, com uma angústia, está sem entender por que certas coisas estão acontecendo com você. Outros estão caindo à beira da estrada porque perderam tudo. E o que nós estamos fazendo de bom? O que você está fazendo?